Bom dia a todos, bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. E hoje daremos continuidade aí do ensino sobre os anjos. Miguel e os anjos, depois Gabriel e os anjos, vamos dar continuidade. Falando de anjos, o que aconteceria se houvesse hoje, nos dias de hoje, um enfrentamento entre Miguel e Lúcifer? Quem venceria? Você sabe? Tem certeza? Vamos ver aqui, para que a gente possa aprender um pouco mais, precisamos ver aí o cartel dos lutadores e as suas especialidades. Brincadeiras à parte, mas nós iremos fazer justamente este vídeo. Quem venceria, Miguel ou venceria Satanás? Vamos ver um pouco a respeito dos dois. Já falamos bastante, ou pelo menos, digamos assim, algo significativo, né? Sobre Miguel. Hoje, como Satanás também é um anjo, falaremos um pouco dele na peleja entre os dois. Então hoje vamos falar basicamente aqui de Lúcifer. Todos estes vídeos, deixando aqui claro que nós estamos fazendo aqui neste mês de dezembro, eu quero dedicar à minha prima Irami. Foi ela que me deu a sugestão para falar de Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael, e nós estaremos falando em outros vídeos aqui sobre esses outros anjos. Mas vamos falar aqui sobre o enfrentamento sobre Deus. Vamos conhecer um pouco mais sobre Lúcifer. E vamos aqui, eu gostaria que você nos acompanhasse com a Bíblia, não dando tempo de você ler, você anota e depois vai ver, vai aí dar uma olhada para ver se é isso mesmo que nós estamos aqui ensinando pela Bíblia Sagrada. São dois príncipes, primeiramente falando aqui, são dois príncipes. Satanás é um príncipe, hoje príncipe das trevas, e o nosso irmão, digamos, Miguel, este anjo de Deus, ele também é um príncipe. E agora, duelo de gigantes, vamos lá? Vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, vamos ver aqui alguns versículos que eu deixei aqui anotado aqui do lado e deixei aqui com uma folha marcando. Vamos ver no livro do profeta Ezequiel, capítulo número 28 e o versículo de 13 a 16. Você está fazendo aqui conosco, deixando bem claro, basicamente sobre uma matéria bíblica, angelologia. Você está fazendo aí um breve curso sobre angelologia. Ezequiel, capítulo de número 28, o livro do profeta, e o versículo de número 13 ao 16. Vamos lá. E diz assim, o versículo de número 13 diz assim: estava no Éden, está falando do diabo, de Lúcifer, de Satanás, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era sua cobertura. Era a sua cobertura aqui, que maravilha, né? Digamos assim. A sardônia, o topaze, o diamante, a turquesa e o ônix e o jaspe e a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras esfogueada. Ao falar aqui de Satanás, você vê que ele teve um privilégio grande, segundo o que nós estamos estudando aqui. E eu gostaria que você entendesse que quando nós estamos falando aqui do capítulo 28 do livro de Ezequiel, há uma junção aqui de personalidades.
O que é isso? Junção de personalidades. O escritor Ezequiel não quis deixar o aparentemente para nós, a não sermos nós examinando a escritura, que ele está falando de dois seres diferentes. O rei de Tiro, que eu vou falar para você quem é, no próximo vídeo bem curtinho, quem é o rei de Tiro, que muitas pessoas não sabem quem é esse rei de Tiro, quem foi ou deixou de ser. Você vai saber aqui no nosso canal. E nesta mesma fala, nessa mesma narrativa, nós encontramos falando de Satanás como se fosse o rei de Tiro. Logicamente que são pessoas diferentes. O rei de Tiro não estava no monte de Deus. Olha, Satanás, Lúcifer, estava no monte de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Você vai ver que o primeiro capítulo deste livro aqui, nós vamos ver que os 10 primeiros versículos deste capítulo que você está lendo, que você confere depois em casa. Entenda que nós não estamos ensinando aqui nenhuma loucura, nada fora da Bíblia. E você vai poder conferir justamente isso. Que esses 10 primeiros versículos do capítulo 28 de Ezequiel está falando do rei de Tiro, um cidadão que tinha um caráter muito mau, um caráter maligno, e aqui se fez um paralelo aqui, não vou dizer uma comparação, mas é um paralelo, traçou um paralelo entre Lúcifer e este rei de Tiro, que eu vou te falar quem ele é depois, num próximo vídeo. E você vê que ele teve o privilégio do lugar onde ele estava. Está falando de pedras preciosas aonde ele estava. Este é o privilégio deste príncipe ao qual ele teve. Não podemos confundir ele com o rei de Tiro. O rei de Tiro era um ser humano que as pessoas chegaram a ver a sua queda. O diabo, quando ele caiu, ninguém viu ele caindo, a não ser os anjos de Deus e o próprio Deus. Pedras preciosas de cobertura, tá? E Satanás como querubim ungido de Deus. Se você ler o texto aqui, o versículo número 14 do capítulo 21, diz assim: tu eras querubim ungido para proteger. Então Satanás, antes da sua queda, ele protegia. E diz assim ainda no capítulo: e te estabeleci no monte santo de Deus, estava tu como no meio das pedras esfogueadas andava. Veja só, ele teve este privilégio, essa honra, e querubim ungido. O que significa querubim ungido? Talvez você não ouviu isso no outro canal, mas nós estaremos falando aqui para você o significado deste querubim ungido. Quando você pega alguém que é um diácono, nos dias de hoje, na maioria das igrejas existem diáconos, nas igrejas evangélicas, ele é ungido, é derramado um azeite sobre ele, e ele, sendo ali escolhido pelo pastor, ele viu que ele tinha condições de ser esse diácono, ele foi separado para isso, derramaram o azeite sobre ele, simbolizando o Espírito Santo de Deus. Esta é a unção com óleo, que é feita para um diácono, para um presbítero, para um pastor, para um missionário, para um evangelista, e algumas igrejas adotam o nome de apóstolo. Esse não seria o nome, digamos, mais propício, mais correto, apóstolo, porque apóstolo nada mais do que um missionário de Deus. Então, acho que o nome caberia missionário. Então é ungido. E o que significa? E um alerta aqui para você que está aí nos ouvindo, o que seria um querubim ungido? Será que Deus pegou e derramou azeite sobre ele? Teria essa necessidade? Não, porque os anjos não necessitam de ser derramado sobre ele o azeite para que eles sejam ungidos. Por que o texto fala ungido? Ungido tem um significado muito parecido quando alguém é separado para a obra de Deus, ou seja, um diácono, um presbítero, um missionário, todos esses que eu já falei aqui antes, eles são separados. Então, Satanás foi separado para fazer uma determinada coisa. Isso significa que há um querubim ungido, separado para uma determinada coisa específica, a qual Deus deu, estava no Monte Santo de Deus, que é aqui o que está dizendo, e ele foi separado para isso. Ele estava lá no Éden. O que acontece
com Satanás, com esse querubim ungido, que às vezes o nome, quando fala assim, assusta, né? Querubim ungido, ele não é mais um ser, digamos, ungido, que tem aquela mesma unção. Ele era um anjo de luz e hoje não é mais. Nós entendemos, nós tínhamos acabado de falar aqui neste vídeo, um pouquinho antes, alguns segundos antes, que ele foi ungido, né, separado. Lógico, não precisa de azeite porque ele está no céu e os anjos não têm necessidade de ser ungido como o ser humano. Ele já está no lugar de privilégio. Agora não está mais no lugar de privilégio, né? Então, os homens, se estivesse no céu, também não teria a necessidade dessa unção com óleo. Não teria necessidade, porque já estão no lugar de honra, no mais elevado lugar de honra que é o céu. Deixando isso bem claro. Monte Santo. Vamos conhecer um pouquinho mais deste nosso inimigo? Vamos abrir aqui no livro da Criação, livro de Gênesis, capítulo de número 3, sempre acompanhado pela Bíblia Sagrada, ensinamento teológico bíblico ortodoxo, tá? Nós podemos dizer assim. Gênesis, capítulo de número 3 e versículo de número 4. Esse aqui eu não marquei com um papel, alguma coisa dentro aqui da Bíblia para poder ficar melhor, mas achamos com facilidade. Gênesis 3, capítulo 3, versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. O que é que nós sabemos aqui? Nós sabemos por esse texto sagrado, né, quando a serpente, o diabo ali representado, enganou a Eva. Então, muitos adoradores do diabo, que eu não tenho nada a ver com isso, não tenho mesmo, cada um na sua, saiba que você está servindo alguém que está te enganando. Mas como me enganando se eu, né, a pessoa que eu servo vai dizer assim, mas eu estou seguindo e está acontecendo. Pois é. Satanás não vai te dizer para um lugar para onde ele vai. E se você crê em reencarnação, você sabe que se você serviu ele, você também irá para o mesmo lugar. E aonde esse lugar? Como eu te disse, o inferno não é um lugar para a pessoa ficar passeando de lá para cá, ficar brincando lá dentro, sendo servido pelo diabo. O diabo não serve ninguém, a não ser quando você faz alguma coisa para ele, ele de repente pode te dar alguma coisa. Só que lá nesse lugar ele não pode livrar nem ele mesmo, nem ele, nem os outros daimons, demônio, como queira chamar. Ele não pode livrar nem você, nem ninguém. E lá é ranger de dentes, sofrimento. Então, preste bastante atenção nisso que está sendo dito aqui agora. Então ele é enganador. Depois nós veremos isso aí, mais à frente, né, de repente em outros vídeos. O versículo 12 do mesmo capítulo de Ezequiel, eu vou ler aqui. Nós já demos uma lida no de Ezequiel, mas eu vou voltar. Eu marquei aqui aleatoriamente. Nós vamos voltar aqui no livro de Ezequiel. Capítulo é o mesmo ainda, capítulo de número 28. Capítulo de número 28, eu tirei aqui o que estava marcado, isso acontece. 28, o versículo de número 12. Vamos ver quem é esse inimigo. Vamos lá. Capítulo 28 de Ezequiel, versículo de número 12, que diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dizia assim: Jeová, diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medido, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Está falando do diabo. Formosura, bonito. É lógico que Satanás também não é um dos anjos mais, digamos, mais bonitos nos dias de hoje. Ele era bonito com tudo aquilo que estava à sua volta, né, da forma que ele foi criado. Mas ele caiu
Ele perdeu um pouco da sua beleza, mas tenha certeza que, pelo que se estuda, ele não é um anjo horroroso, mas ele pode te aparecer de várias formas aí, como a gente já viu aqui em outros vídeos, tá? O versículo de número 12 diz que ele é aferidor de medida. Quando você é aferidor de medida, isso é aquilo que dá o sentido, lá no hebraico, de um selo. Ele era aferidor, ele recebeu um selo para fazer isso, tá? Ele era um aferidor. Como nós dissemos aqui, ele é também um cidadão para guardar. Quando você vai pegar um selo para guardar alguém, seja um anjo da guarda, como as pessoas falam, se ele veio guardar é porque ele pode guardar e ele tem condição de guardar. Então ele não é qualquer anjo. Então não confunda achando que apenas os arcanjos são anjos que podem entrar numa peleja e guardar alguém. Aqui nós estamos falando de um querubim que estava guardando, e ai daquele, né, quando ele estava em obediência, fosse tentar fazer alguma coisa contra as coisas de Deus, contra as coisas do céu, naquilo que ele foi estabelecido, para aquilo que a qual como missão ele recebeu. Então, no embate entre os dois, daria uma briga boa. Olha só, são dois anjos que podem guardar. Miguel guarda a nação de Israel, mas não só Miguel como outros anjos, viu? Não é só Miguel que toma conta de Israel não, tá? Que guarda Israel. Mas daria uma briga, diremos uma briga boa? Então vamos conhecer mais um pouco. São dois príncipes. Vamos conhecer um pouquinho mais desse nosso inimigo, que é aquilo que nós sempre falamos a respeito do diabo. Querubim ungido para guardar. Eu falei em guardar, mas eu não mostrei só para guardar aqui no livro de Ezequiel. Vamos ver aqui em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Vamos lá para Êxodo. Êxodo, capítulo de número 25, versículo 18 até o 20. Vamos lá, vamos ver se ele realmente guardava alguma coisa. Só para confirmar, para você ter mais base, ter mais versículos na hora de você fazer uma explanação, para você explicar para alguém. Êxodo capítulo 25 e o versículo 18 até o 20, que nos diz assim, farás também 2 querubins de ouro batido, ou farás, nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim da extremidade de uma parte à outra e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça, como um propiciatório, fareis o querubim nas duas extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo, guardando. Cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces dele, um de frente para outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Então nós temos aqui mais um texto no livro de Êxodo, quando foi designado para que se fizesse ali o propiciatório, e a arca e outras coisas mais, cortinas, né? Foram pegadas pessoas capacitadas para isso, para fazer. E aí tem a figura desse querubim, não é Satanás, mas de 2 outros querubins, que estariam ali, de certa forma, guardando aquela arca. Não que fosse aquelas duas imagens que estaria guardando. Ok? Eles guardam. Mais versículos falando de Lúcifer. O que mais Lúcifer ele era? Uma coisa bastante interessante para que você venha aprender aqui hoje. O nome de Lúcifer e seu significado. Existe tanto significado para o nome de Lúcifer, mas biblicamente, você sabe, se te perguntasse, vamos ver aqui na Bíblia, livro do profeta Isaías,
capítulo de número 14 e versículo de número 12. O significado do nome de Lúcifer. 14, versículo 12, vamos ler aqui. Como caíste do céu, falando do diabo, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Bom, o nome Lúcifer tem o significado de filho da alva, ó estrela da manhã. Filho da alva, vocês precisam aqui entender aqui um contexto, né? Porque muitos reis queriam ter ali uma coisa de obrigatória dele ser visto como se fosse Deus. No Egito isso era muito comum. Depois disso, já no tempo de Jesus, da mesma forma, algumas autoridades queriam ser vistas como Deus. E nós sabemos que o homem não é Deus. O homem é uma criação de Deus, passa a ser filho de Deus quando recebe a Jesus Cristo. Então ele é filho de Deus. E não como muitos ensinam. E os egípcios, os nossos irmãos lá do Egito, não só no Egito, mas principalmente os irmãos da Babilônia, eles tinham astros celestes, né? Os astros celestes como se fosse Deus. Por isso que você vai ver o faraó, o Egito, o Egito é o faraó, né? E eles cultuavam coros estelares, estrelas e outras coisas mais. Como se fosse seres angelicais, como se fossem anjos, ou como se fossem deuses, ou semideuses. Tá bom? Filho da alva, aqui, fazendo aqui uma conexão, é como a primeira luz da manhã. Isso é o significado de filho da alva, luz da manhã. Então, os egípcios, como os babilônicos, principalmente os babilônicos, ao eles olharem os céus, estrelas, lua, sol, eles viam isso como como se fosse a primeira luz do dia, né? A primeira luz da manhã, como o sol. E desta forma criou-se também, né? A adoração ao Deus Sol, né? Mais conhecido por Horus. Bom, esta é a primeira parte sobre Lúcifer. Algo que você deveria saber sobre Lúcifer, este oponente. No próximo vídeo vamos falar mais sobre significados extraídos da Bíblia, dentro do pensamento grego, do pensamento hebraico. Não todos eles, somente alguns. Existem outros que, caso você queira saber, nós iremos falar. Desde já, eu quero aqui agradecer e continuo o vídeo sobre a peleja entre os dois, hoje falando aqui um pouco sobre Lúcifer. Já agradecendo a todos, não deixe de se inscrever e ajude nós chegarmos aí aos nossos 1000 inscritos no canal. Agradeço a sua atenção, um abraço no seu coração.